minha tarefa agora nos próximos 15 minutos é discutir um pouco para vocês um conceito que é uma visão um pouco em camadas. Aliás, essa metáfora do caleidoscópio é justamente nesse sentido. Vários aspectos que vêm de tudo que é lado para poder entender um pouco melhor esse contexto e esse cenário que a gente está vivendo. Esse cenário de pandemia que definitivamente tem sido uma novidade para todo mundo e a gente está aprendendo, é tudo muito novo. Portanto, alguns conceitos são provocações, não necessariamente informações que estão bem estabelecidas. A ideia é que nós, protocolarmente, não tem nenhum conflito de interesse que possa interferir no que eu vou conversar, mas vamos começar conversando sobre um país que tem mais de 200 milhões de pessoas. Olha, evidentemente, tem que entender esse país como a proporção continental que ele oferece. Agora, mais interessante do que isso é entender as diferenças do país. Para ter uma ideia, nós temos 75% das pessoas que exclusivamente usam o SUS. Só 25% da população, em cada 4, talvez em cada 5 no máximo, brasileiros têm acesso a um plano de saúde. E é uma medicina muito diferente. Não só é diferente, como ela tem uma inequidade importante. Para ter uma leitura, nós gastamos mais ou menos 6% do nosso PIB em saúde. Não seria de todo mal, vários outros países, e alguns desenvolvidos inclusive, fazem isso. O problema é que 46% só com os 75% das pessoas que têm plano de saúde e mais da metade do que se gasta desse PIB são com os 25% que têm plano de saúde. Portanto, evidente, tem uma diferença importante que tem que ser colocada aqui na nossa equação. Isso acontece no momento onde nós temos uma quantidade enorme de tecnologias entrando. E é importante, são importantes que entrem, só que a tentativa de organizar essa entrada tem que ser muito científica, ela não pode ser comercial, não pode ser apaixonada, definitivamente ela não pode ser intuitiva. Ela tem uma técnica para isso. O problema maior é que a maior parte das vezes as perspectivas são muito diferentes de quem vai precisar da tecnologia da saúde, eventualmente de quem está prescrevendo e de quem vai pagar a conta. Vocês podem perceber claramente que quem vai pagar a conta, e quando eu digo pagar a conta não é sair o dinheiro do seu bolso, mas é alocar o recurso de uma maneira mais sábia, ele é que mais vai fazer pergunta. Para quem tiver interesse depois de buscar essa referência, foi no Jornal Brasileiro de Economia da Saúde, ele tem um QR Code que apontando agora ou mais tarde, quando forem rever eventualmente a apresentação, podem captar o artigo na íntegra. Mas para ter uma ideia, quem vai organizar essa alocação de recursos, ela tem que saber como se é uma prioridade a doença, se é uma necessidade não atendida, um unmet need, é uma inovação clínica, se vai ter impacto no orçamento total. Vou criticar com muito mais científica, avaliações farmacoeconômicas de idade, motivação política ou até uma estratégia, eventualmente demanda do médico e a demanda de paciente. Portanto, tem uma lista de coisas que entram na equação. É muito mais complexo, portanto. E a gente tem que entender que nós estamos falando de um modelo onde o sistema de saúde ele não é muito saudável, ele é um sistema um pouco doente. Para você ter uma ideia, em todo cálculo atuarial, vamos pegar, por exemplo, um grupo de pacientes, dos 25%, portanto, da população, que tem acesso ao plano de saúde. A gente vive um cenário que se chama seleção adversa. Imagine que hoje as pessoas estão perdendo emprego, eventualmente tem mais incerteza sobre como vão ter de recurso amanhã ou depois, mas o que acontece? Esse grupo de pessoas, se tem uma família de 5, provavelmente, se tem um doente, aquele não vai perder o plano de saúde, é que eu vou reter. E é natural isso é um fenômeno clássico de ciências atuariais. O fato é que com menos gente tendo capacidade de assistir um grupo específico que vai dividir do ponto de vista atuário aquela despesa, e justamente são pessoas que vão estar necessitando mais do sistema, esse cálculo não vai bater, ele vai ficando mais caro. Ele ficando mais caro, mais gente sai do sistema. Mais gente saindo do sistema, ele continua ficando mais caro. Vocês percebem que é um ciclo vicioso que é inevitável num cenário como esse. E essa percepção global ela é importante para a gente entender todo o desenho. Bom, como não bastasse, nós vivemos também um mundo de incertezas científicas. Aliás, há um questionamento muito interessante, essa publicação na Nature, aproximadamente um ano atrás, ela traz a assinatura de mais de 400 autores que propõem nós discutirmos novamente a escala científica, se é aquilo mesmo que a gente precisa. Quem é médico e está entendendo, a gente frequentemente olha para um estudo e verifica se o P é menor que 0,05. Ora, um P menor que 0,05 não é nada mais, quando eu leio um artigo científico, dizer qual é a chance daquele achado ser por um acaso.
Eu posso ter um grande achado que o P não é tão importante, portanto, existe uma chance maior de ser por um acaso, da mesma maneira que eu posso ter um ganho irrelevante do ponto de vista clínico e é muito significativo. Aliás, quanto maior o número de pessoas num estudo, mais chance eu tenho de achar diferenças, que não necessariamente vão ser diferenças que têm relevância clínica. Essa discussão, portanto, é um ano atrás, mas ela é muito contemporânea. Evidente que nesse período de coronavírus as questões são muito mais intensas. A necessidade de se incorporar soluções, ela tem permitido, inclusive, que na nossa escala de evidência científica se exista alguns atropelos. Assim, em situações normais, eu ia olhar para essa pirâmide de evidência científica e toda vez que eu tivesse uma teoria muito interessante por trás de um medicamento, eu ia submeter isso a testes depois de animais, testes em grupos pequenos de pacientes. Posteriormente eu vou para fases de estudos comparativos e depois eu faço estudos grande escala comparativo para poder avaliar se aquilo vai impactar a vida dos pacientes. Óbvio que nesses períodos incertos e períodos literalmente de guerra, nós vamos ter que atropelar um pouco isso e tolerar mais incertezas. Isso é inevitável, não dá tempo de desenvolver todo o processo científico do jeito que a gente gostaria. Mas isso já vem sido também debatido na literatura, onde a nossa pirâmide tem mudado um pouco. Vocês percebem, por exemplo, é uma forma esquemática, fato, mas ela ilustra muito bem, em que eu tenho uma oscilação entre as evidências científicas, onde eu posso ter uma evidência um pouco menor, mas muito mais importante, do que uma evidência muito robusta, mas clinicamente pouco importante. Dito isso, também nós temos que lembrar que existe uma provocação de como é que nós vamos lidar com aquelas tecnologias que são extremamente caras. Ora, se eu tenho um remédio muito barato, por exemplo, para cuidar dos pacientes com coronavírus, parece fácil tomar decisão. Agora vamos colocar numa suposição que entra um medicamento que é extremamente caro, na teoria, e não cabe dentro do orçamento para tratar todos. Ora, obviamente eu adoraria poder dizer, olha, arruma um orçamento para todos, mas isso não é realista, eu tenho que lidar com um orçamento limitado. O Dr. Siddhartha Mukherjee, que ganhou o prêmio Pulitzer do livro O Imperador de Todos os Males, muitos devem conhecer, aliás, quem não leu, eu recomendo que leia, um belíssimo livro. Ele escreveu um artigo que provoca, e mais ou menos reúne essas discussões no Annals of Medicine, onde ele descreve o seguinte, olha, eu tenho novos tratamentos extremamente sofisticados, interessantíssimos, mas eles são de um preço que talvez não caiba no orçamento de todo mundo. Como é que nós vamos fazer para isso se tornar verdade? Não tem resposta, mas tem uma característica, as pessoas ficam botando a culpa uma na outra. Aliás, se gasta muita energia nisso. Eu deixei no original até para vocês verem que é um fenômeno global. Ele olha, geralmente os governantes põem a culpa nos advogados, por sua vez vão botar a culpa no homem do negócio, a indústria farmacêutica, por exemplo, as companhias de seguro também têm a sua culpa, os hospitais, que são os providers, até o consumidor entra nessa equação. O pessoal gasta muita energia tentando dizer, olha, o governo não soube regular, vamos dizer que as indústrias vêm com remédios caros demais, as operadoras elas não se adequaram do ponto de vista atuário e a hora que precisa usar não tem o recurso, o provedor de saúde frequentemente nunca deu muita bola para desperdício, e o consumidor ele quer pagar o mínimo necessário e ter todo o disponível que ele precisa, mesmo que isso não caiba. O fato também nós lidamos com cobertor curto. Para quem olha para a literatura internacional na hora de discutir essas opções, talvez um dos benchmarkings de saúde é o sistema inglês do Reino Unido, onde eles reconhecem, olha, nós não temos recursos, eu vou incorporar uma tecnologia, eu tenho que tirar outra. E não adianta eu tirar aquela que não está sendo usada, eu tenho que tirar aquela que tem funcionamento do ponto de vista prático, que vai sobrar orçamento para alguém. Bom, agora temos mais um problema. Não adianta ter o orçamento e eu não saber distribuir isso de uma maneira adequada. Não precisa ler o slide, evidente, vocês têm que ter a percepção clara de que equidade é um ponto fundamental na hora de distribuir. É fundamental. Quando eu digo equidade é um ponto fundamental, entenda-se, eu tenho que garantir que, se eu tenho um benefício, ele não seja distribuído só para um pequeno grupo de pacientes. Ora, do ponto de vista prático, isso não é simples. E não é simples, e agora fica mais eloquente nessa época de coronavírus, quando, por exemplo, eu reconheço, e a minha percepção é muito clara,
que nós vamos definitivamente ver um cenário muito mais grave quando a doença sair dos hospitais privados e começar a chegar nos hospitais públicos. E o motivo é muito claro, eu tenho mais gente disputando menos vagas. Aliás, todo ano nós temos hospitais que lotam. Eu faço medicina há 20 anos, eu não me lembro de nenhum ano que eu não tenho um inverno onde o hospital tem uma emergência lotada. Só que agora tem uma doença adicional que vai competir por esse recurso. E uma doença que, se chega todo mundo ao mesmo tempo, evidentemente estoura. E foi muito bem colocado, aliás, acho que todo mundo já está muito claro assim, sobre essa discussão, sobre as curvas, ficar sobre a curva abaixo da capacidade do sistema para ter tempo. E todo esse modelo que nós estamos vivendo hoje de uma quarentena, ou quase quarentena, ou pelo menos afastamento social, é para proteger pessoas de morrer da desassistência. Até que venha, novamente, uma vacina ou um remédio efetivo, que até agora a gente não conseguiu. É fato. Essa leitura, essa percepção é muito difícil, porque nós não vamos ter como sistema segurar uma quarentena indefinida, evidente, e ao mesmo tempo essa regulação da corda, ela tem que ser customizada conforme do sistema, dizer, olha, pode dar uma olhadinha lá fora ou não. Bom, nós vivemos uma época também interessante, alguns anos atrás, no passado nós publicamos no Lancet Oncology justamente um debate sobre essa discussão. Como é que eu faço para incorporar tecnologias de alta complexidade ou oferecer uma demanda enorme e ao mesmo tempo isso caber no sistema de saúde? O recado disso é que não precisa só incluir uma solução, eu tenho que poder juntar todas as necessidades dessa incorporação. Como, por exemplo, ora, já que eu vou entrar, então vamos começar a analisar as coisas de custo-efetividade, vamos definir claramente uma diretriz para o país inteiro, vamos tentar avaliar critérios de acreditação para eu verificar se aquilo que está sendo proposto está sendo executado. Educação médica continuada e absolutamente criar um awareness para as pessoas e fazer um database genético. Portanto, percebe-se claramente que essa recomendação na minha área, câncer, ela fecha tudo com a necessidade de ter o mesmo painel para hoje uma doença viral. Portanto, se eu quero uma solução, ela não pode ser fragmentada, eu tenho que pensar em todas essas necessidades, olhar realmente com uma forma mais complexa, e aí sim eu conseguir construir uma solução mais duradoura, não só apagar um incêndio. E essa necessidade de alocação, a gente, de uma forma geral, nós médicos estamos acostumados. Imaginem, e me perdoem simplificar o raciocínio, que, por exemplo, eu tenho 10 pacientes para atender no consultório, de manhã. Ora, se eu gastar a manhã inteira no primeiro paciente, os outros vão ficar desassistidos. A mesma coisa acontece em recurso. Eu tenho que, de uma forma ou de outra, olhar para trás e distribuir esse recurso de uma maneira balanceada. E esse balanço significa como é que eu vou curar mais gente, como é que eu vou oferecer mais saúde nessa unidade. Esse gráfico aqui que eu vou mostrar para vocês, ele não tem obrigação nenhuma de ter proporções. Ele só é um convite à seguinte reflexão. Óbvio que agora nós temos essa onda que a gente está vivendo, que torcemos que fique dentro do possível na maior parte do país, dentro da capacidade do sistema de saúde atendê-lo, mas eu tenho que pensar nas outras ondas também, como por exemplo, a segunda onda, onde eu vou ter doenças que não estão sendo vistas, o paciente que não está indo ver, por exemplo, o seu pré-natal, ou está com dor no peito em casa e não quis sair porque está com medo do vírus. Olha, esse paciente vai ter um dano na sequência, e eu vou ter que ter recurso para usar nele também. Uma terceira etapa vão ser aquelas doenças crônicas que estão sendo subcuidadas. Por exemplo, quem não está fazendo a sua colonoscopia, a sua mamografia, ou sua revisão clínica para ver como é que anda a glicemia e colesterol. Vai ter uma onda de custos e vidas que se perdem por conta disso. E, obviamente, depois, o que tem sido muito debatido, a questão do burnout, das questões emocionais, do recolhimento e, eventualmente, até o impacto econômico que isso vai causar. Não tem uma clareza, porque é tudo muito novo, de quanto que se perde de vida em cada uma dessas ondas. Mas fato é, se eu não der uma olhada na fotografia completa, eu me preocupo muito em resolver o problema agudo e eu não estou preparado para ondas que são inevitáveis vão acontecer. Por exemplo, as pessoas não percebem que a preparação para a pandemia, para hospitais, por exemplo, foi muito conveniente. Afinal de contas, eu tenho que garantir que tenha leito para o pessoal chegar. O problema é que se eu fico muito tempo esperando e não chegam os pacientes ainda, e os hospitais reduzem, e para eles se prepararem, eles têm que reduzir tudo que for eletivo, eles têm que esvaziar o hospital, é totalmente adequado isso. O problema é que se eles ficam muito tempo parados esperando isso, eles também não funcionam.
E se o hospital quebra, se o hospital não consegue ter gente suficiente para mantê-lo, ele não vai ter como atender. Portanto, aquele risco que todo mundo vê nas curvas, que a capacidade do sistema funcionar, na verdade ele não é horizontal, ele cai. Por dois motivos, porque as pessoas ficam doentes e porque se eu não preparar o sistema de saúde, ele também vai deteriorando e não vai ser capacitado de atender todo mundo. Lembrando que nós estamos falando de um sistema interligado. Pessoas que deixam de usar um sistema de saúde ou privado, eles vão cair no SUS. Portanto, o sistema público ele vai sentir o peso da crise, porque pessoas não trabalham, milhões são desempregados, é normal que aconteça isso numa crise, está acontecendo no mundo inteiro. Os Estados Unidos agora recém mencionaram 30 milhões, uma coisa inédita, 30 milhões de pessoas pedindo seguro-desemprego. A repercussão no sistema público acontece também. De novo, eu não estou entrando na discussão se tem que abrir ou não tem que abrir, se é hora de afrouxar ou não é afrouxar, não é esse o debate. O debate certamente tem gente mais treinada para discutir. Eu só estou reforçando a necessidade de eu enxergar a fotografia completa para não correr o risco de pagar um preço muito grande em termos de vida humana rapidamente aqui na frente. E eu não estou me falando na teoria, ele é muito rápido o que acontece. O último convite à reflexão é um pouco mais duro. Alguns conhecem como o dilema do bonde ou o dilema do trem, é o seguinte. O David Edmond ele propõe nesse livro o seguinte, se eu tenho um trem vindo em direção àquelas 4 pessoas que estão amarradas ali, se eu empurrar aquele gordinho ali em cima, ó, isso aqui não é bullying, tá pessoal, não levem pro lado do bullying, mas se eu empurrar o gordinho ali, eu mato ele, mas eu salvo 4 vidas. Vamos tornar mais difícil, ele está em pé na frente do trilho, eu digo, sai, mas se ele sair, 4 pessoas vão morrer. Isso é um dilema. Como é dilema, ele não tem resposta certa nem resposta errada. Na verdade, a única coisa que ele tem é o desconforto de a gente perceber que o nosso recurso é finito. Em saúde acontece isso. Se eu tomar a decisão de alocar para construir um hospital, talvez eu vou desalocar para investir em um remédio. Se eu investir muito em câncer, eu talvez não tenha recursos para tratar a pandemia. Se eu disser, mas a minha prioridade é a pandemia agora, não há dúvida nenhuma, mas eu tenho que pensar que eu tenho daqui a pouco o recurso de tratar outras doenças também. É muito complexo tomar decisão, principalmente porque são todas as coisas novas e a gente não tem anos de experiência com essa doença especificamente para poder tomar decisão. Agora, um ponto que nós não podemos deixar de fazer é lembrar que esses profissionais, e essa capa da New Yorker ficou muito popular por conta disso, são pessoas que realmente, dá medo sair de casa, cuidar de gente muito doente, mas voltar para casa depois. E as pessoas não estão tendo nem EPI, eles não estão tendo nem recurso de saúde para proteger-se de não levar essa doença e de não baixar a curva de capacidade de atendimento do sistema. Então, se eu quero fazer alguma coisa adequada na hora de gestão, não tenho dúvida que eu tenho que medir o meu cenário, eu tenho que equacionar quais são as necessidades e distribuir elas de uma maneira inteligente. Definitivamente eu tenho que executar tarefas para que eu possa consertar dentro do meu alcance coisas que possam ser feitas, comunicar bem isso é um desafio porque ficou tão politizado que qualquer opinião que a pessoa dá, e se alguém não concorda, chove uma discussão muito mais filosófica e às vezes até política do que técnica, navegando numa superficialidade de informações, pessoas que às vezes enxergam na internet a solução num artigo, num post de rede social, e não imagina que tem gente que está debruçada em cima de tomar decisões o tempo todo e certamente estuda com questões mais complexas do que isso. Fato é um convite para não ter respostas, é fato, mas deixar todo mundo para um debate complexo. Agradeço novamente a atenção de todos aí para o convite e espero ter a oportunidade de debater mais com você sobre o assunto.